pergunta é: o que é que celebramos no Natal? É claro que a resposta, se eu agora pedisse aos irmãos para responderem, os irmãos todos diriam o nascimento de Jesus, não é? Ou alguém tem dúvida que é isso que nós celebramos no Natal? Não. O que é que celebramos, ou o que é que festejamos nesta quadra chamada de Natal? A palavra Natal quer dizer nascimento, então é o nascimento de Jesus. Mas para muitas pessoas o Natal já deixou de ser isso. Para muitas pessoas que não creem em Jesus, o Natal passou a ser coisas que são até bonitas de celebrar. Há quem celebre a família, a festa da família. Essas pessoas estão com um problema este ano, porque as recomendações são para as famílias não se juntarem muito, para se espalharem pela casa, portanto vão fazer uma ceia de Natal com uns a comer na cozinha, outros na sala, não é? Então, para manter o distanciamento. Então fica assim um pouco atrapalhado aqui as celebrações da festa da família. Mas para outros o Natal só tem significado para as crianças. As crianças, as festas, os brinquedos, os presentes, então, mas também se não houver crianças em casa, então também não se celebra o Natal. Há muitas coisas que cada um quer atribuir a esta festa. O que é que se celebra? Mas há os cristãos, há aqueles que, como os irmãos, que dizem, não, celebramos o nascimento de Jesus. Celebra-se o nascimento de Jesus. Agora, a minha pergunta é, mas porquê é que o nascimento de Jesus é, assim, um motivo de celebração? Ou mais, porquê é que Jesus teria que nascer? Porquê é que era necessário Jesus nascer? Nas histórias que nós ouvimos, e até mesmo já aquilo que ouvimos hoje sobre a história do Natal, é falado que Jesus é o nosso Salvador. É o nascimento do Redentor, é o nascimento do Salvador. Ainda há pouco cantámos um hino que era Cantai que o Salvador chegou. Agora, a pergunta é, porquê é que o Salvador tinha que nascer? Porquê é que tinha que haver um nascimento? Deus não nos podia ter salvo de outra maneira, não nos podia salvar de outra maneira, teria mesmo que haver um menino a nascer naquelas condições durante o Império Romano. É que o Natal e o nascimento de Jesus é algo muito especial, que vai para além desta festa de um menino que nasceu. Começou muito antes desse menino ter nascido. E nós encontramos na Bíblia o verdadeiro significado do Natal. Além da história do nascimento de Jesus, temos a razão, o porquê. Porque é que tinha de ser assim e não de outra maneira. Normalmente os primeiros livros do Novo Testamento, os chamados Evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas, eles recontam-nos a história de Jesus. E começam precisamente pelo princípio. O Evangelho de João começa antes do princípio. E eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, os que quiserem acompanhar, no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim... Evangelho de João, portanto é o quarto livro do Novo Testamento. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Algumas Bíblias traduzem a palavra verbo por palavra palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Já vou explicar porquê. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não
a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Está aqui a falar agora de João Batista. É aqui como que um parênteses. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, há muitas pessoas que não associam este texto ao Natal, mas este é o texto que nos mostra realmente a verdadeira razão. Não é que os outros não contem a verdade, não é? Contam, é o nascimento de Jesus. Mas aqui a verdadeira razão pela qual o Natal aconteceu, ou seja, pela qual Jesus nasceu. O que é o Natal? Segundo este texto, nós vemos que o Natal é a encarnação do próprio Deus. Ou seja, é Deus tornando-se homem. É Deus fazendo-se homem. Os irmãos reparem, no princípio, diz o versículo 1, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E no versículo 1 diz ainda que este Verbo era Deus. E depois no 14 diz, este Verbo, que era Deus, fez-se carne, ou seja, tomou a forma humana, encarnou, fez-se carne e habitou, viveu, teve a sua casa, não é? Entre nós. Por isso é que no Evangelho de Lucas e também em Mateus, Jesus é chamado de Emanuel. O significado da palavra Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus no nosso meio. Jesus não é um Deus. Jesus não é qualquer Deus. Jesus é o Deus, o único Deus verdadeiro. É Deus encarnado. Este verbo, esta palavra verbo que aqui aparece, é uma palavra de difícil explicação, ou melhor, de difícil tradução. Desde a antiguidade que muitos filósofos, sobretudo gregos, falavam desta palavra. Esta palavra no original, no grego, é a palavra logos. Logos. E alguns atribuem a esta palavra o significado de razão, de onde vem a palavra lógica, a explicação de todas as coisas, o que dá sentido às coisas, a compreensão de tudo, a origem, ou a luz que esclarece, que traz entendimento. Todas estas explicações não estão erradas, mas não chegam para dar a ideia completa do significado da palavra logos, que é traduzida aqui por verbo, ou em algumas Bíblias por palavra. O logos que estava no princípio é a razão de tudo, é a essência de tudo, é a origem de tudo. E a essência de tudo, a origem de tudo, a causa de tudo, o que dá sentido a tudo, o que dá luz e vida a tudo, o Logos está com Deus e é Deus. É o próprio Deus. Irmãos, Deus é aquele que está na origem de todas as coisas. Por isso o Verbo era Deus. Se os irmãos repararem, o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele.
Se nós formos ao primeiro livro da Bíblia, ao livro de Gênesis, a primeira palavra da Bíblia é precisamente esta: no princípio. Primeiro versículo, versículo 1. No princípio, aqui diz, era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Em Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Não havia nada. E Deus criou todas as coisas. Ele é o Logos, o Verbo eterno. O Verbo eterno. O versículo 4, voltando agora a João, o versículo 4 diz que nele, portanto, no Verbo, estava o quê? A vida. Estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz, diz no versículo 5, que resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No versículo 9 diz que ali estava a luz verdadeira que alumia a todos os homens. No versículo 10 diz que estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Duas realidades aqui diferentes que nós podemos pôr em oposição. Por um lado, nós temos o Verbo Criador, temos a fonte de vida, temos a luz do mundo. Por outro lado, temos o mundo, os homens criados pelo Verbo, os homens criados por Deus, vivendo nas trevas, incapazes de conhecer até o seu próprio Criador. Então, mas porquê? O que é que foi que aconteceu? Deus criou tudo perfeito, é o que diz a Bíblia. No livro de Gênesis, nós vamos lá e vemos que Deus criou tudo perfeito. É claro, nós sabemos o que é que aconteceu. Logo no princípio, em Gênesis, no capítulo 3, diz que o homem pecou. Vimos isso no vídeo que há pouco estávamos a ver dos jovens, não é? O homem pecou. O homem afastou-se de Deus voluntariamente. E o Senhor tinha dito que no dia em que eles pecassem, eles ficariam afastados de Deus, destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. E tudo o que era perfeito ficou corrompido por causa do pecado. A partir desse momento, o homem passou a viver em trevas, porque não mais estava na presença de Deus. Na presença de Deus, diz o apóstolo João na sua primeira carta, Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Mas os homens, vivendo em trevas, vivem sem a presença da luz. E em 1 João 2 também diz lá que as trevas cegaram os olhos dos homens. Ou seja, não conseguem ver. Mesmo até quando estão na presença da luz. Os irmãos, tentem estar num lugar muito escuro, completamente escuro, que vocês não conseguem ver nada à vossa frente. E de repente, saiam para a rua onde está um sol muito brilhante mesmo. Até a própria luz vos cega e não conseguem ver na mesma. Os homens, vivendo tanto tempo nas trevas, no pecado, quando chegou a luz, não entenderam, não perceberam, não puderam ver. O pecado criou separação entre Deus e os homens. Todos vivem em trevas. A luz veio ao mundo, ou seja, o Verbo fez-se carne, habitou entre nós, fez morada entre nós. Ele é o Emanuel, fez-se homem. E isto é o Natal. Portanto, Jesus nasceu porque Deus se fez homem. Não nasceu da carne nem do sangue, diz a Bíblia. Não nasceu da vontade de homem. É obra do Espírito Santo. Jesus veio fazer o quê? Jesus veio derrotar o príncipe das trevas. E a Bíblia diz que o príncipe das trevas é Satanás. É aquele que conduz o mundo para a destruição. E só quem está cego é que não vê que o mundo está a caminhar para a destruição. É verdade que muitos não veem,
Porquê? Porque estão em trevas. Porque vivem nas trevas. As trevas lhes cegaram os olhos e que não conseguem perceber que não há nada de bom neste mundo. Mesmo aquilo que aparentemente é bom, o homem usa para destruição. Jesus veio para libertar os pecadores que estavam nas trevas. Em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 13, o apóstolo Paulo diz que ele nos tirou. E está a falar a quem? Está a falar àqueles que creem em Jesus. Àqueles que receberam Jesus, como diz o versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Houve uns que não o receberam. Alguns não o receberam. Diz lá, em João 1, no texto que lemos. Mas outros receberam. E aqueles que receberam, aqueles que se converteram a Ele, foram feitos filhos de Deus. E Paulo diz destes crentes em Jesus, que Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. João, no capítulo 8 e no versículo 19, diz: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, uns creram, mas a maioria quis a porta larga, quis o caminho largo que conduz à perdição, porque têm prazer em viver no pecado e nas trevas. Mas mesmo assim, irmãos, ainda fica aqui uma pergunta, que é esta pergunta que eu queria que os irmãos pensassem comigo hoje. É: porquê é que Deus teve de enviar o seu Filho para nos resgatar? Porquê é que Ele teve que vir com este propósito de ir à cruz? Porque é a cruz que está aqui apontada. Jesus tinha que nascer, era essa a promessa de Deus feita logo em Gênesis. Seria da descendência da mulher que Ele enviaria aquele que destruiria, que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o príncipe das trevas. Mas porquê é que para resgatar os homens das trevas era necessário que Deus se fizesse homem? Porquê é que Jesus teve de nascer? Deus não podia simplesmente perdoar os nossos pecados, salvar-nos de outra maneira? Irmãos, Deus teve de se fazer homem por duas razões fundamentais. Há várias, mas eu quero vos falar de duas. A primeira é porque Deus é justo. Tem a ver com a justiça de Deus. Quando pensamos no Natal e quando celebramos o Natal, irmãos, o que nós estamos a celebrar é a justiça de Deus. A encarnação era necessária para haver justiça. Mas porquê? É porque quem pecou não foi o homem. Não foi Deus que pecou. Quem pecou foi o homem. Então o homem tinha que ser punido por o seu pecado. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Então todos os homens tinham que morrer e sofrer as consequências do pecado. E isso acontece, nós todos estamos mortos. A Bíblia diz: todos nós estamos mortos, separados de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas tinha que ser feita a justiça. Então os homens tinham que sofrer a morte. No entanto, Deus, que é, diz a Bíblia, rico em misericórdia, para fazer esta justiça, Ele poderia ter feito até usando um homem para morrer no lugar de todos. Mas não havia um homem que pudesse fazer esse sacrifício, porque todos eram pecadores. Então tinha que ser um homem justo, um homem perfeito. Mas um homem tinha que ser sacrificado por todos. Havia necessidade de se fazer justiça. Em Romanos, no capítulo 3, nos versículos 21 a 26, diz assim:
Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça que provém de Deus, da qual testemunham a lei e os profetas. Ou seja, que fala lá no Velho Testamento, lei e os profetas é o Velho Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, tornados justos, gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício a Jesus para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ou seja, Deus, em Cristo, no sacrifício que Cristo fez na cruz, castigou todos os pecadores. E aqui se manifesta a graça de Deus que fala esta passagem. Ou seja, nós não merecíamos o perdão, nós merecíamos ir à cruz. A cruz era para nós, não era para Jesus. Eu é que sou o pecador, não é Jesus. Foi o justo pelos injustos. Mas Deus fez justiça, castigando o pecado na pessoa de Jesus. Por isso, Cristo padeceu, diz Pedro na sua carta, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. E ali na cruz, irmãos, foi feita justiça. Para que fizesse justiça na cruz, Jesus tinha que ser homem. Não podia ser um anjo, não podia ser outra coisa, tinha que ser Jesus. Daí a necessidade da encarnação. Mas os irmãos dizem assim, essa razão está associada com outra, porque isto não é severo demais, então Deus castigar o justo pelos injustos, era Ele próprio, era o próprio Deus. Por isso é que o Verbo se fez carne, Ele não castigou o outro. A Bíblia diz que o seu filho, é sim o seu filho, como homem, é considerado o filho de Deus, mas Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E aí Deus manifestou duas coisas, a sua justiça e o seu amor. Então, pondo de uma maneira mais, ou tentando pôr de uma maneira mais simples, os homens têm que ser castigados, porque isto é justo, e faz parte da natureza de Deus, faz parte dos seus atributos naturais. Ele é justo, portanto Deus não pode negar-se a si próprio. Ele tem que fazer justiça. Senão, deixava de ser justo. Se Deus não punisse o pecado, Ele deixava de ser justo. Mas Deus tem outro atributo. Qual é o outro atributo? Deus é amor. E para não negar também a sua natureza, Ele é amor, Deus é amor, e porque Deus é amor, Deus tem que perdoar. Se nós fôssemos Deus, nós estávamos num grande dilema. Como é que eu perdoo e ao mesmo tempo faço justiça? Como é que eu amo e faço justiça? Só havia uma maneira. Por isso é que esta maneira é a maneira correta de Deus. E a maneira correta de Deus foi: eu mesmo vou pagar o preço. Eu mesmo vou sofrer o castigo. E ao sofrer o castigo, eu estou a fazer justiça e estou a demonstrar o amor, porque por ali todos serão perdoados. Por isso Deus se fez homem. Deus fez-se homem para ir à cruz. Celebrar o Natal sem lembrar que a razão do Natal é a cruz. Jesus nasceu para ir à cruz com uma missão. Não é celebrar o Natal. Deus é amor. João 3,16, muitos irmãos conhecem de cor, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, entregou para ser sacrificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em 1 João 4, versículo 10, diz:
Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação, ou seja, para pagamento pelos nossos pecados. E Deus prova esse amor. Paulo diz em Romanos, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, o Natal teve de acontecer, ou seja, Deus teve de se fazer homem. A encarnação teve de acontecer. Deus manifestou assim a sua justiça e cumpriu assim a sua promessa feita lá em Gênesis 3,15, quando disse à mulher, porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a sua descendência. E ali ele profetizava já, anunciava que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, Satanás. E Paulo diz em Gálatas capítulo 4, quando chegou o tempo próprio, Deus enviou o seu Filho, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, e veio com este propósito, o propósito de morrer por cada um de nós. Natal, irmãos, é a encarnação de Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus. Natal não é só o nascimento de um menino que nós pomos lá no presépio, numas palhinhas, que foi adorado por anjos, que foi adorado por pastores, que foi adorado por magos. Natal é o nascimento de um menino, sim, mas é Deus feito homem, Deus encarnado para ir à cruz, no meu e no teu lugar. Nós andamos em trevas, nós estamos mortos, separados da vida. Com Cristo podemos voltar a ter vida. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida com abundância. Eu vim para trazer a luz, a alegria, a paz, a eternidade. Por isso é que diz lá, no versículo 12, este capítulo 1 de João que fala do verbo, diz, a todos quantos o receberam, a todos aqueles que tiveram o seu coração aberto e têm o seu coração aberto para Jesus, o que é que diz lá? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, não somos todos filhos de Deus. Que mensagem tão feia para dizer no Natal, não é? Não somos todos filhos de Deus. A Bíblia diz que não somos. Todos somos criaturas de Deus, a quem Ele ama e ama muito, ao ponto de ter dado o seu Filho por nós. Mas só se torna filho de Deus, com direito à herança eterna, à vida eterna, aquele que recebe Jesus. A todos quantos o receberam, todos que abriram o seu coração e creram nele, o seguem, esses são filhos de Deus. Esses estão unidos ao Pai. Esses recebem o Espírito Santo e podem clamar, como diz a Bíblia, Paizinho ou Abba Pai. Já és um filho de Deus? Já és uma filha de Deus? Já recebeste Jesus como teu Senhor e Salvador? Se não, hoje é o dia para dizer, Senhor, eu sou um pecador, uma pecadora. Sei que não consigo salvar-me a mim mesmo, nem mereço ser salvo. Mas pela tua graça, pelo teu amor, pela justiça que tu fizeste na cruz, entregando o teu próprio Filho, eu sei que posso ser salvo. Por isso eu aceito. Eu quero pela fé viver contigo, Senhor. Dá-lhe o teu coração, dá-lhe a tua vida. E encontrarás o verdadeiro significado de Natal. A vida, a luz eterna que resplandece nas trevas. Amém.